vídeo, a gente vai falar sobre média. Primeiramente, vamos ver aqui uma situação problema. O menino estava navegando pela internet e encontrou o seguinte tema: mortalidade infantil. Ele pesquisou sobre e ficou curioso para saber a mortalidade infantil da sua cidade, que no caso é Catalão, Goiás. O aluno encontrou um gráfico de uma pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística sobre a mortalidade infantil a cada 1.000 nascidos vivos. E com isso, ele se perguntou: qual é a média aritmética de mortalidade infantil de 2007 a 2017? E a moda? E a mediana? Aqui está o gráfico, né, que o menino achou na internet. E ele faz as seguintes perguntas. Ele tem curiosidade para saber o quê? Qual é a média aritmética da mortalidade infantil de 2007 a 2017? E a moda? E a mediana? Neste vídeo, a gente vai falar sobre a média. E nos próximos, a gente vai falar sobre moda e mediana. Então, para a gente aprender a calcular isso, primeiramente, vamos ver o conceito de média aritmética. A média aritmética é uma medida de tendência central estudada na estatística. A média aritmética é dividida em duas partes: a média aritmética simples e a média aritmética ponderada. E é isso que a gente vai aprender a calcular agora. Primeiramente, a média aritmética simples. A média aritmética simples, notação de x barrinha, é um conjunto de valores x1, x2, x3 até xn, é a soma de todos os valores deste conjunto dividido pela quantidade de valores n, que está somando. A expressão matemática deste conceito é x barrinha, né, que é a média aritmética simples, é igual a soma de todos os valores deste conjunto, a soma de todos os dados, dividido pela quantidade de dados. Então, se a gente tem a gente está estudando, né, e pede lá para calcular a média aritmética simples de 3 dados. A gente vai dividir por 4? Não. A gente vai dividir por 3, porque 3 é a quantidade de dados que a gente tem. Então, que a gente vai somar dado 1, mais dado 2, mais dado 3 e vai dividir por 3. Agora, né, para a gente aprender, vamos fazer um exemplo. Um aluno da turma do 6º ano desejava saber se havia atingido a média 60 para ser aprovado na disciplina de matemática. Sabendo que ele teve 4 provas com o valor de 100 pontos e obteve as seguintes notas: 75, 45, 40 e 80 pontos, ele foi aprovado ou reprovado. Então, aqui está um exemplo, né, de aplicação da média aritmética simples. Quando o seu professor vai saber se você foi aprovado ou reprovado, ele faz a média aritmética simples na maioria das vezes. Né? Ele vai, no caso aqui deste aluno do 6º ano, ele fez 4 provas, cada prova valia 100 pontos, e na média dessas 4 provas, ele tinha que tirar pelo menos 60 para ser aprovado. E é isso que o exercício pede para a gente fazer, para a gente saber se ele foi aprovado ou não. Então, primeiramente, o que a gente tem que fazer? A gente vai fazer a média aritmética simples das 4 provas que o menino fez. Então, a gente vai ter que pegar os nossos dados, né? Dado 1, dado 2, dado 3, dado 4, vai somar eles e vai dividir pela quantidade de dados. Quantos dados nós temos? 4. Então, a gente vai dividir por 4. Somando 75 mais 45 mais 40 mais 80, a gente obtém 240, dividido por 4. Fazendo essa divisão, 240 dividido por 4 dá 60. Então, esse aluno foi aprovado ou reprovado? Ele foi aprovado, porque ele conseguiu média 60. Agora, o nosso outro conceito, média aritmética ponderada. A média aritmética ponderada, notação x barrinha com P, é utilizado quando cada valor de um conjunto de valores que visa representado por um único número possui um peso diferente. Então, cada valor aqui vai ter um peso diferente. O cálculo consiste em multiplicar cada valor do conjunto x1, x2, x3 até xn pelo seu peso, P1, P2, P3 até Pn. Somar todos os resultados dessa multiplicação e, por fim, dividir pelo valor obtido pela soma de todos os pesos. Aqui está a expressão matemática, né?
A gente tem aqui a média aritmética ponderada. A gente vai fazer o quê? Vai multiplicar o peso pelo seu dado, né? O dado 1 tem o peso 1, a gente multiplica. Soma, dado 2 mais peso 2. Soma, dado 3 mais peso 3. Até o dado N vezes o peso N. Peso N. Então, e vai dividir por quanto? Pela quantidade de dados? Não. Aqui a gente vai dividir pela soma de todos os pesos. Então, a gente vai somar peso 1 mais peso 2, peso 3, até o peso N, e vai dividir por isto. Agora, vamos ver um exemplo. Outro jeito de calcular nota é pela média aritmética ponderada. Mas cada prova que você vai fazer na escola vai ter um peso diferente nesse caso. Aqui está um exemplo. Os alunos da disciplina de estatística, em um curso universitário, realizaram 4 avaliações por semestre com pesos de 20%, 10%, 30% e 40%, respectivamente. No final do semestre, precisam obter uma média nas 4 avaliações de no mínimo 60 pontos para serem aprovados. O estudante dessa disciplina obteve os seguintes pontos nas 3 primeiras avaliações: 46, 60 e 50, respectivamente. Então, o mínimo de pontos que esse estudante precisa obter na 4ª avaliação para ser aprovado é... Aí nós temos a alternativa de A a E. Então, o que está perguntando? Está perguntando assim, quanto que este aluno da disciplina de estatística precisa tirar na 4ª prova para ser aprovado? Sendo que a gente sabe que ele tirou 46 na primeira prova, com peso 20%, 60 na segunda prova, com peso de 10%, e 50 na terceira prova, com peso de 30%. E ainda a gente sabe que a 4ª avaliação tem um peso de 40%. Então, aqui a gente tem que calcular a média aritmética ponderada. Por quê? Porque cada dado nosso, cada prova tem um peso diferente. Então, a gente precisa fazer a média aritmética ponderada. Então, aqui a gente vai fazer como? A gente tem o peso, a gente vai multiplicar pela prova, a quantidade que ele tirou na prova. Então, ele tirou 46 na primeira prova e o peso era 20. Aí faz a multiplicação, soma. O peso era 10 na segunda prova, vezes 60 que ele tirou na segunda prova, mais 30, que era o peso da terceira prova, vezes quanto que ele tirou na terceira prova, que foi 50. Aí a gente tem que o peso da 4ª prova foi 40, mas a gente não sabe o valor da 4ª prova, que é o que a gente quer descobrir. Então, vezes um x. Dividido por quê? Pela soma de todos os pesos. A gente tem peso 20, 10, 30, 40, a gente vai somar todos eles e vai dividir por isso. Como é no mínimo, a gente vai botar aqui maior ou igual a 60, para descobrir quanto que esse aluno precisa tirar na 4ª prova para poder ser aprovado na disciplina de estatística. Fazendo aqui a soma do denominador, a gente tem o quê? 100. 20 mais 10 mais 30 mais 40 resulta em 100. Fazendo as multiplicações, 20 por 46, 20 vezes 46 dá 920, 10 vezes 60 dá 600, 30 vezes 50 dá 1.500, 40 vezes x, 40x. Maior ou igual a 60. A gente vai multiplicar de ambos os lados por 100 e a gente vai obter, vai cortar, né, esse 100 aqui e vai aparecer um 100 multiplicando de cá. Fazendo essa soma aqui, a gente obtém 3.020 mais 40x maior ou igual a 60 vezes 100. Fazendo essa multiplicação e subtraindo de ambos os lados por 3.020, obtemos 40x é maior ou igual a 6.000 menos 3.020. Fazendo essa subtração, a gente obtém 40x maior ou igual a 2.980. Dividindo de ambos os lados por 40, a gente obtém x é igual a 2.980 dividido por 40. Fazendo essa divisão, a gente obtém que x é maior ou igual a 74,5. Quer dizer o quê? Que para esse aluno passar na disciplina, ele tem que tirar no mínimo 74,5. Qual a alternativa? Letra C.
Então, né, voltamos à nossa situação problema, que pedia para a gente calcular média, moda e mediana. Só que aqui nesse vídeo a gente vai calcular só média. Nos próximos a gente vai calcular moda e mediana. Primeiramente, o que a gente tem que fazer para calcular? Vamos ver. É média aritmética simples ou ponderada? É simples, porque os valores aqui não têm pesos diferentes. Então, como é que calcular a média aritmética simples? A gente faz o quê? Soma todos os valores e divide pela quantidade de valores. Quem são esses valores? 11, 14, 7, 10, 10, 13, 11, 10, 9, 10 e 9. Então, a gente vai somar todos esses valores, né? E vai dividir pela quantidade de valores. Quantos que é esses valores? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Dividir, então, por 11. Fazendo a somatória, temos 113 dividido por 11. Fazendo esta divisão, a gente obtém 10,27. Então, quer dizer o quê? Que a média aritmética de mortalidade infantil de 2007 a 2017 é 10,27. Aqui está as referências bibliográficas que foi usada para a construção deste vídeo. Obrigada.